Os Exilados da Capela, Tradições Espirituais da Descida. Um livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Harmon. Tradições Espirituais da Descida, capítulo 10. Nada existe que saibamos nos arquivos do conhecimento humano que nos dê, desse fato remotíssimo, e de tão visceral interesse a saber. Não existe aqui nos arquivos humanos da Terra, escritos, nada que reporte a essa descida dos espíritos para vir para a Terra e quando se deu todo esse movimento de intercessão, de intercâmbio e de miscigenação das raças. O da miscigenação das raças pertence a orbes siderais diferentes. Revelação tão clara e transcendente como essa que nos vem pelos emissários da doutrina espírita, tanto quanto consta em seus primeiros anúncios da codificação kardeciana e das comunicações subsequentes de espíritos autorizados, como agora esta narrativa impressionante de Emmanuel que estamos a cada passo citando. Então, quem que traz essas informações transcendentes? Os codificadores da doutrina espírita e espíritos que são autorizados a falar em nome da doutrina, espíritos que trazem para nós informações. Nós vamos ver que na codificação, de vez em quando, Kardec fala, olhai para a abóbada celeste, ou as mensagens espíritas, que Kardec publicou nas obras básicas. Observai a abóbada celeste e vê qual desses planetas Deus pode reservar para você que seja um mais feliz do que este. Mas, recentemente, temos a notícia de que ficar na Terra está no lucro, que vai sair daqui, vai sair para um planeta bem pior. Ou seja, são informações que se contradizem? Não, se ajustam com o tempo. Tudo se ajusta com o tempo. Kardec deixou claro que as informações espíritas iam ser adaptadas a cada época, a cada ano, a cada tempo, em cada período, elas teriam transformações, porque tudo é dinâmico. Mas a essência, a base, permanece e fica cada vez mais bela, que quanto mais coisas nós descobrimos, mais nós vemos que Kardec deu um passo gigantesco à frente de sua época. Então, na codificação tem alguns dados e atualmente temos informação dos nossos mentores que são cerca de 128 planetas diferentes que mandaram espíritos para a Terra. Cada um com as suas características, com as suas qualidades, com seus defeitos e com as suas mazelas a serem corrigidas. E muitos, apesar de todos os problemas que carregam, eles são úteis ao processo de desenvolvimento tecnológico da Terra, tal qual ela está hoje. Realmente, perlustrando os anais da história, das ciências, das religiões e das filosofias, vemos-las içadas de relatos enunciados e afirmativas emitidos por indivíduos inspirados que impulsionaram, impeliram o pensamento humano. Desde os albores dos tempos, em todas as partes do mundo, conceitos, concepções que representam um colossal acervo de conhecimentos de toda espécie e natureza. Em todos os arquivos que se vê da história da ciência, da religião, da filosofia, sempre tem aqueles relatos que nos trazem pinceladas de informação que podem nos mostrar uma realidade transcendente da vida. Hoje existem na internet centenas de documentários, nem todos críveis, mas todos interessantes. São filosofias, às vezes de uma grande criatividade, mas se a pessoa teve toda aquela criatividade para contar aquele caso, tem algo mais. Mas em nenhum desses textos a cortina foi jamais levantada tão alto para deixar ver como esta humanidade se formou no nascedouro. Segundo as linhas espirituais da questão, o espírito humano, por isso mesmo, e por força dessa ignorância primária, foi se deixando desviar por alegorias, absorver e fascinar por dogmas inaceitáveis, teorias e idealizações de toda sorte, muitas realmente não passando de fantasias extravagantes ou elucubrações cerebrais alucinadas. Mas aquilo que a gente vê como uma elucubração cerebral alucinada em uma certa época, depois,
com experiência, com estudo, com observação dos fatos, nós podemos compreender por um outro ângulo, por um outro prisma, e vermos que ela de tudo não estava tão errada. Apenas a forma com que estava escrita deixou-nos a desejar. Quando estamos lendo O Céu e o Inferno, tem uma parte que o Espírito relata o inferno, o paraíso de onde ele saiu, e que ele tinha saído por pensar de forma contrária a Deus. E aí nós vamos ver em Rochester, no livro Os Legisladores, que ele coloca: feliz da raça humana porque ainda não é responsável pelo que pensar. Então, quando a gente vai ver lá no Céu e Inferno, e juntando com Rochester, a gente vê que o Espírito estava dizendo que, cuidado, em um dado momento vocês serão responsabilizados pelo que você pensa e pode ser expulso da Terra por não pensarem de forma condizente com as condições que o planeta vai precisar de você. Então, as informações, a gente tem que pegar algumas essências, porque o próprio Kardec disse, no meio de muitas coisas fantasiosas, tem coisas espirituosas. No meio de coisas muito triviais, também tem coisas espirituosas. Porque o resultado da mediunidade advém do espírito, do médium e do meio. Aquilo que o médium acredita, que ele lê, que ele pensa, ele vai acreditar. Então, nós vimos médiums renomados dando opiniões do momento político do Brasil sem nenhum nexo com a realidade. E algumas pessoas acreditaram. Então, nós temos que começar a olhar e ver. E olhar e ver não é simplesmente olhar, enxergar, porque olhar e enxergar, todo mundo olha e enxerga. Agora, ver, disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja. Temos que ver algo mais transcendente. Portanto, todas as informações que existem e a forma com que foi trazida naquele momento ficou ininteligível. Mas ela serviu de base para que a gente, lendo um conjunto de fatos, a gente possa agora, sim, ficou mais claro, pode ser assim. Aí ampliamos os conceitos, ampliamos os entendimentos e vem novas informações para nós começarmos a seguir por novos caminhos, por novas etapas, por novos processos de aperfeiçoamento. E assim, passo a passo, todos nós vamos caminhando na direção da luz, caminhando na direção de um aperfeiçoamento e de uma melhoria de todos nós. Não é tão simples, mas também não é tão complicado. Todavia, nesse particular que nos interessa, agora nem tudo se perdeu da realidade. E buscando-se no fundo da trama, muitas vezes inextricável e quase sempre alegórica dessas tradições milenárias, descobrem-se aqui e ali vilões reveladores das mais puras gemas, que demonstram não só a autenticidade, como também a exatidão dos detalhes desses empolgantes acontecimentos históricos que, então, sendo trazidos a lume pelos mensageiros do Senhor nos dias que correm. Olha que interessante, acabamos de fazer o comentário, ela veio agora a informação de uma forma mais ampla, de uma forma mais esclarecedora. E assim, nós vamos começando a perceber que existe um conjunto de fatores, um conjunto de dados, que todos nós precisamos começar a pensar sobre ele, raciocinar sobre cada fato, sobre cada situação, e entendermos as partes relevantes que nos diz quais os melhores caminhos, quais as melhores opções para seguirmos rumo ao Senhor. E entender a condição da nossa vida espiritual, como ele disse, é um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço acolá, e sempre vem, a partir do momento que o médium ou o estudioso tem um conjunto de dados na mente, os espíritos o intuem, ou até mesmo psicografam, ou pela psicofonia, o esclarece de dados maiores. Mais informações. E assim vamos fazendo os estudos, vamos pesquisando e novas informações e vai tendo uma infinidade de dados para todos nós. Antigamente acreditava-se que os egípcios, para construir as pirâmides, tinham transportado aquelas pedras gigantescas sobre o rolete de madeira. Nem puxado por elefante conseguiriam. Mas, recentemente, um pesquisador francês descobriu que aquelas pedras foram construídas ali. Isso mesmo. Misturou-se areia com carbonato de cálcio e fez aquelas pedras milimetricamente do jeito que tem que ser, no local que tem que ser.
Era só encher um caixote de areia, com areia, e a massa, né, igual a gente faz massa de cimento, eles faziam massa de carbonato de cálcio com silício, com areia, e foram fazendo aquelas pedras gigantescas. Então, foi tecnologia. Não perde a grandeza das pirâmides. Perde a parte mítica de achar que tinham poderes transcendentes, mas mostra que tinham conhecimentos transcendentes para construir na posição que construíram, da forma que construíram. Certo? Então, as informações vão vindo, vão nos esclarecendo, tirando a parte mitológica da situação e trazendo a parte mais concreta, mais real, mais palpável. Assim, compulsando-se a tradição religiosa dos hebreus, verifica-se que o livro apócrifo de Enoque diz, em certo trecho, capítulo 6, 21, houve anjos, chamados veladores, que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. Então, anjos veladores que vieram amar as filhas da terra. Dá para filosofar bastante, não dá? Espíritos que se materializaram e tiveram relações com essas mulheres e engravidaram-nas para ter filhos mais perfeitos? Pode, é possível. Porque quanto mais psórico você é, e psórico é um termo homeopático, vocês vão ver aí nos estudos que a gente tem de homeopatia no YouTube, tem vários listas que normalmente começam Gelson, tracinho, homeopatia, um número que tem de 1 a 8, tracinho PL. Então, nessas listas de homeopatia, vai estar lá explicando o que é uma pessoa psórica, o que é psora. Então, quanto mais psórica a pessoa for, mais possibilidade de efeitos físicos ela tem em sua mediunidade. Porque uma pessoa psórica é uma pessoa mais saudável, é uma pessoa mais resistente, com mais capacidade física. E para ser médium em efeitos físicos, tem que ter essa capacidade física, embora as pessoas sejam franzinas às vezes, mas eles têm um poder de gerar energia muito grande. E, quando os anjos, os filhos do céu, as viram, por elas se apaixonaram e disseram entre si, vamos escolher esposas da raça dos homens e procriamos filhos. Então seu chefe, Samiasa, lhes disse, talvez não tenhais coragem para efetivar esta resolução, e eu ficarei sozinho responsável pela vossa queda. A partir do momento que esses anjos começam a cobiçar essas jovens fisicamente, usar recursos psíquicos para se materializarem entre os homens, isso é plenamente possível, Rochester conta vários casos assim, os gregos contaram, na mitologia grega, várias situações que nada mais são do que espíritos materializando entre os homens e caminhando entre os homens para promover determinados impulsos culturais. E como que foi impulsionado culturalmente a Grécia, e até hoje, as mitologias gregas e todos os livros da época de 500 anos antes de Cristo, no caso de Sócrates, ainda tem efeito, ainda tem parâmetros dentro da nossa sociedade, ainda se estuda-os com grande relevância na filosofia, na ciência, para nós começarmos a pensar melhor. Tão importante foram e tão bem instruídos foram. Mas eles lhes responderam, juramos de não nos arrepender e de levar a efeito nossa intenção. E foram 200 deles que desceram sobre a montanha de Armon. Edgar Armon, montanha de Armon. A partir de então, esta montanha foi denominada Armon, que quer dizer montanha do juramento. Olha que interessante. Eles descem sobre essa montanha. E olha que outro detalhe importante aqui na montanha. Onde Jesus foi materializar, foi provocar uma reunião de efeitos físicos, de materialização espiritual, com seus apóstolos e mensageiros de mais alto. Jesus sobe o Monte do Tabor e ali materializa Moisés, Elias, e com eles conversam. Sobe o monte. Então,
no monte, eles poderiam materializar? Seria isso? Seria mais fácil produzir o fenômeno espírita da materialização? Desses consórcios nasceram gigantes que oprimiram os homens. Olha que interessante. A maioria da população da Terra era baixinha antigamente. E era de estatura menor. Aí vêm esses filhos dos anjos, são altos, grandes, fortes e oprimem os outros. Se nós olharmos para os estudos anteriores que fizemos dos exilados da capela, também podemos entender que os homens, antigamente, que reencarnaram na Terra para impulsionar o progresso da Terra, aqueles que reencarnavam, vinham trazendo um código genético diferente, vinham trazendo qualidades psíquicas diferentes e física também, e começaram a liderar e a dominar os homens que estavam na Terra. Também é razoável. Eis os nomes dos chefes desses anjos que desceram. Samiasa, que era o primeiro de todos, Uraquibar Aranel, Azibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Amarazak, Askel, Saracnial, Azael, Armers, Batraal, Anami, Zaveleel, Sansavel, Ertrael, Turel, Jamiael, Arazial. Então eram nomes daqueles primeiros que desceram na terra e fecundaram as mulheres, filhas dos homens. Eles tomaram esposas com as quais viveram, ensinando-lhes a magia, os encantamentos e a divisão das raízes e das árvores. Então a magia era uma coisa importante. Saber a magia naquela época tinha algo de transcendente para que todos soubessem, para ajudar a humanidade, para impulsionar o progresso e principalmente despertar a espiritualidade naqueles seres, naqueles homens. Então, a magia, a divisão das raízes, que tipo de raiz nós podemos comer, qual a utilidade delas, que momento podemos comer. Hoje, tudo que a gente vende quer comer em qualquer hora. Mas será que podemos? Será que podemos comer mandioca frita à noite? Ou à noite seria melhor comer uma sopa de legumes? Nós não paramos para pensar nisso. Simplesmente estou com vontade e vou comer, não importa com o horário. Mas o beija-flor, ele sabe qual hora que ele pode pegar cada uma daquelas flores. Se ele pegar em horário diferente, pode complicar a vida dele. Ou ele não vai ter os nutrientes que necessita. Amarazaki ensinou todos os segredos dos encantamentos. Então, o encantamento tem um segredo, tem uma técnica. Batraal foi mestre dos que observam os astros. Askel revelou os signos e Azael revelou os movimentos da lua. Por outro lado, podemos entender que esses espíritos, nesse descer à terra, eles apenas estavam junto com essas mulheres por serem mais sensíveis, por serem médiums, e orientavam-nas no encantamento, na arte de ler os astros, na arte dos signos e também no movimento da lua. Podemos entender desse jeito. Eles não eram materializados, eles eram espíritos que usavam essas mulheres como médiums. Num casamento psíquico de interação mediúnica. Podemos entender. Não estamos definindo, batendo o martelo. Temos que pensar. Este livro de Enoque, anterior aos de Moisés, é também muito citado pelos exegetas da antiguidade e pelo apóstolo Judas Tadeu na sua epístola, versículo 1, e dá, pois, testemunho deste acontecimento. Enoque, no velho hebraico, significa iniciado. Iniciado é aquele que tem conhecimentos transcendentes, que tem informações transcendentes. Moisés era um iniciado. Moisés teve o processo de treinamento nos templos egípcios, estudou todos junto com os filhos dos faraós, com
os grandes sacerdotes egípcios. Ele era aluno de Amenófis IV, que vem a ser atualmente o Allan Kardec. E Amenófis IV também, se Amenófis IV vem a ser Kardec, também ele foi Aristóteles, porque se Sócrates e Platão passaram mensagem na codificação, se Aristóteles não passou, certamente que Kardec é Aristóteles. E principalmente que ele faz questão de frisar as partes mais espiritualistas de Sócrates e Platão, porque ele foi bem materialista na sua época. Ele tentou racionalizar tudo aquilo que Sócrates e Platão falou e acabou sendo usado esses textos mais tarde para que as pessoas se tornassem mais céticas, mais duvidosas e menos evangelizadas. Então ele vem codificando a doutrina espírita, dá uma base fantástica, fenomenal, para entendermos as funções transcendentes da alma e da nossa reencarnação. Ele quita então sua dívida conscienciológica com o passado. Ah, mas ele tinha dívida? Qual de nós não temos? Só Jesus não tem. Os outros todos têm alguma coisa para pagar. Bom, então, a gente estava citando que Moisés era iniciado, e ele, portanto, ele fazia magia. Todas aquelas pragas do Egito não era Deus quem enviava. Era Moisés que fazia as evocações, ele junto com Pinehas e Arão faziam as evocações e depois assustava o povo hebreu, porque os três juntos tinham mais força do que o faraó e os seus sacerdotes. E Moisés tinha muita raiva do Pinehas, mas ele sabia que se ele matasse o Pinehas complicaria a vida dele. Então ele tinha que conviver com Pinehas, sabendo que Pinehas jogava nos dois times, ajudava o Moisés, depois ele ia lá e ajudava o Menefitá a desfazer as magias do Moisés. Por outro lado, era bom para Moisés, porque criava-se menos problema. E por outro, porque senão o faraó podia mandar matar ele. Aliás, mandou matar várias vezes, mas não conseguiram. Todas as vezes que tentaram fazer isso, ele transformava aqueles soldados. Leia o livro Faraó Menefitá para vocês entenderem o contexto, senão vai ficar aqui muito fantasioso. Mas ele tomava as atitudes e se protegia daqueles ataques. Até que, porque a partir de um determinado momento, não mais ousaram atacar Moisés. Lembrando que Moisés era um potente médium de efeitos físicos e domínio sobre os elementais, um dos maiores que teve na Terra. Porque ele tinha por missão tirar o povo hebreu do Egito e, principalmente, fazer renascer no povo hebreu o sentimento de necessidade de partir, porque tinha que cumprir a missão de ser aquele povo que receberia o Cristo cerca de 1.200 anos depois. Porque tinha que ter um povo monoteísta, que pensasse num Deus único, que entendesse um Deus único. Portanto, aquele grupo de espíritos foram selecionados para manter essa cultura. Mas era aquele grupo de espíritos, não a descendência eterna de Abraão, sendo todos eles com o mesmo privilégio. Nada negativo. Ali tinha um grupo de espíritos preparando o terreno para que Jesus viesse e um outro grupo, por sua vez, bem preparado para sedimentar aquela ideia do Deus único e ser firmes naquele postulado. E para que as pessoas fossem firmes num postulado, tinha que oferecer uma recompensa. E aí, os mentores da humanidade, condenados por Jesus, falou para eles: olha, sejam fiéis a um Deus único, a Yahvé, porque Yahvé vai dar para vocês, como recompensa, cobrir toda a terra. E eles acharam que eles iam povoar toda a terra com sua descendência consanguínea. Mas sim, eles vão povoar toda a terra com conhecimento transcendente e para a divulgação do Evangelho, com o processo de evangelização da humanidade. Essa é a função que eles tinham que cumprir. E acabaram, em parte cumprindo e em parte criando um problema muito sério até hoje. Bom, aqui tem aquele Terezinho ali, relativo a iniciado. Tradição diz que escreveu uma cosmogonia, conhecida como o livro de Enoque, e acrescenta que era tão puro que Deus o fez subir aos céus com vida. Então, são aquelas pessoas que desmaterializam o corpo e acende. Mas o processo de desmaterialização não se dá no estalar de dedos, senão as pessoas não iam vê-los acender. E como tinha que deixar uma marca para que todos contassem aquela história e perdurasse,
eles iam levitando e se transformando, se desmaterializando, e aquele corpo ia se desfazendo pelo cosmo afora, assim como eles iam subindo, à medida que eles fossem subindo, até ser totalmente desmaterializado, chegando com seu espírito purificado no plano espiritual superior. Isso é um absurdo. Quando nós não entendemos de espiritualidade, isso é um absurdo. Quando entendemos de espiritualidade, isso é plenamente possível às mentes mais bem treinadas, às mentes mais bem equilibradas. E são mentes de espíritos que já viveram milênios e milênios e milênios em outros planetas se aperfeiçoando e vêm para a Terra com a missão de ajudar a Terra a sofrer um input evolutivo. Falaram dele Orígenes, Procópio, Tertuliano, Lactâncio, Justino, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e outros santos católicos. Então, vários santos católicos referem-se ao livro de Enoque. Os maquineus o citavam a miúdo, e Eusébio diz em sua obra intitulada Preparação do Cristão no Espírito do Evangelho que Moisés, no Egito, aprendeu com esse livro de Enoque. Então, ele traz uma informação mostrando que alguém aprendeu com Moisés e Moisés aprendeu com Enoque. E também, Rochester, no livro Farol Menefitá, diz que Moisés foi à Índia aprender e, ao chegar, já tinha um sacerdote indiano esperando por ele para passar as informações necessárias para o bom preparo de Moisés nas artes, nos conhecimentos da magia, para que ele pudesse ajudar a tirar o povo hebreu do Egito. Ele só não poderia exagerar na dose do que ele fez, mas como ele veio para a terra a convite para fazer aquela missão, para cumprir aquela missão, ele veio, cumpriu a missão e foi embora. No século XVII, o explorador escocês James Bruce, de 1730 a 1794, descobriu um exemplar dele na Abissínia, mais tarde traduzido para o inglês pelo arcebispo Lawrence. Os etíopes, que são os medianitas da Bíblia, também dizem que Moisés abeberou-se nesse livro que lhe fora ofertado por seu sogro, o sacerdote Jetro, e que dele se valeu para escrever a Gênese. E já Rochester diz que Moisés tirou a Gênese dos escritos dos Vedas, porque os Vedas também têm o seu livro da Gênese. E, aliás, todo o conhecimento que nós temos hoje na humanidade, se formos nos livros dos Vedas, vamos achar a base daquele conhecimento, a base daquelas informações. Praticamente todos os conhecimentos. Certamente que da alta tecnologia não, mas sobre a espiritualidade, a gênese da Terra e infinidade de dados, como a gente se alimentar, tipo de remédio, padrão de alimentação e adoecimento, padrão mental e adoecimento, tudo eles têm. São mais de 10.000 livros com informações transcendentes, que nem todos foram traduzidos para o mundo ocidental, mas eles têm informações valiosíssimas. E, segundo Rochester, Moisés não teve sogro, nunca casou, nunca teve filho. Os Jubileus, outro livro muito antigo dos hebreus, acrescenta que os veladores vieram à terra para ensinar os homens a vida perfeita, mas acabaram seduzidos pelas mulheres encarnadas. Então, os Jubileus, nesse livro, os veladores eram espíritos que vinham caminhar, conviver com as pessoas e acabavam se encantando, se apaixonando por aquelas mulheres. Tem, de todos os jeitos, são espíritos que vieram para ajudar a impulsionar. Agora, como que eles ficaram? Nasceram a partir de alguma delas se engravidando? Ou simplesmente se materializaram para caminhar entre os homens? Eis a questão que nós não temos a informação. Este livro, também conhecido como a Pequena Bíblia, é considerado ainda mais antigo que o próprio Velho Testamento. São livros
que trazem informações de grande remonta, de grande importância para todos nós. Mas, infelizmente, nem sempre nós temos acesso a esses livros, nem sempre eles são traduzidos para o acesso ao público, e quando são traduzidos tem uns detalhezinhos que passam desapercebidos, que são mal interpretados, que são mal traduzidos, porque nós ainda somos muito imperfeitos, e nesses livros antigos tem dados que fogem à nossa possibilidade de compreensão, de aceitação e de poder conviver com aquelas informações, com aqueles conhecimentos. Na mesma tradição dos hebreus, vemos que Moisés, o filho de Termutes, ex-sacerdote do templo de Mêfis, não inventei nada do que eu falei até aqui. O próprio Emmanuel traz essa informação, Rochester traz essa informação, o Emmanuel confirma através de Chico Xavier que era assim mesmo. Então, Moisés era filho de Termutes, com um hebreu chamado Itamar. E Termutes e Itamar, eles se casam em várias situações, onde eles têm que enfrentar situações extremamente adversas, enfrentando o preconceito da cultura dominante da época, e sempre tem lá os seus grandes problemas. Mas também trazem grandes soluções. Que veio à Terra com a missão de fundar, com esse povo escravo, após sua libertação, a religião monoteísta e a nação de Israel. Para quê? No seu seio, único, então considerado preferível, descesse mais tarde ao planeta o Messias Redentor. Moisés também se referiu ao transcendente fato e o consignou na sua Gênese, para que a posteridade fosse assegurado mais este testemunho de sua autenticidade. Então, ele descreve que Jesus viria, como ele seria, ele dá dados bem característicos, bem claros. Portanto, Pedro, durante um bom tempo, e também Paulo, tentavam mostrar para os hebreus que Jesus era aquele prometido por Moisés, já que os hebreus seguiam Moisés e até hoje seguem incondicionalmente. Realmente, velado, embora pela cortina da alegoria, lá está o acontecimento descrito na primeira parte da narrativa, quando o profeta conta a criação do primeiro homem, sua queda e ulterior expulsão do paraíso do Éden. Esse mesmo empolgante sucesso histórico, Emmanuel agora nos relata, 4 milênios após, de forma objetiva e quase minudente. Com quanto? Cingindo-se unicamente o aspecto espiritual do problema. Tem o aspecto espiritual e tem, assim, para nós, um ampliar de entendimento, um ampliar de informações para que nós possamos compreender a história de vida na Terra, principalmente a história de vida do ponto de vista espiritual. O aspecto espiritual da nossa existência na Terra, do nosso processo evolutivo durante tantos milênios. E ainda continuamos, como diz a música, ainda somos os mesmos como nossos pais. Cometemos erros muito similares. Pois ele mesmo adverte, referindo-se às finalidades de sua já citada obra. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa elucidando a influência sagrada da fé e os ascendentes espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Nós temos nossos ascendentes espirituais, nós temos nossa ascendência, nossa necessidade de aperfeiçoar e de melhorar. E assim vamos trabalhando, vamos crescendo, vamos aperfeiçoando. De tempos em tempos, a Terra recebe grupos de espíritos que vão impulsionar o progresso, seja o desenvolvimento do nosso organismo, seja o desenvolvimento intelectual. Assim como aqui existe aqueles que querem travar o progresso, que querem impedir, que querem destruir, porque eles estão aqui porque são rebeldes, porque têm essa índole. E compete-nos criar mecanismos para educá-los e também esclarecê-los. No capítulo em que descreve os antepassados do homem, e pondo em evidência a significação simplesmente simbólica, mais autêntica, dos textos bíblicos, ele pergunta: onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras lendárias
com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Todos nós gostaríamos de saber em que época surgiu Adão, quando foi que apareceu, mas relata-nos que essa figura de Adão são aqueles que vão começar a impulsionar do progresso humano. E conforme está no Livro dos Espíritos, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, podemos entender também que Jacó e sua esposa foram Adão e Eva. Porque foram aqueles que começaram a trabalhar para a criação do povo hebreu. Porque um mito é uma figura simbólica, figura alegórica. Assim como Rômulo e Rêmulo foram o símbolo para a criação de Roma. Símbolo. Apenas fazendo uma pequena conjectura para começarmos a pensar, refletir, porque os dados que nós temos, 4.000 anos, não é nada para a povoação da Terra, mas é um dado importante para a história da criação do povo de Israel. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Caim, agressivo, violento, cultuava sacrifícios aos deuses. Abel, mais simples, mais amorável, mais evoluído, levava a Deus os frutos da terra. Era aquele que já tinha mais bondade, e Caim mata Abel, mostrando que a terra era para expiação dos maus, que os bons aqui ainda não tinham lugar. Sim, realmente Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação, que é a terra, onde o esforço verte lágrimas e sangue, como também o sagrado texto está predito. A terra, na época dos capelinos chegarem aqui na Terra, 4.000 anos atrás, era puramente expiação. Só o fato de reencarnar, você poder passar sem nenhum contratempo, ficar lá numa tribo tranquila, ninguém lá te invadir, você ter um lugar para produzir o que você ia comer, conseguir reproduzir ali, ter muitos filhos, criá-los dentro da fartura, mas era expiação, você não tinha nada. Você só tinha sua terra para você plantar para comer. Perante planetas que já tinham tecnologia muito mais avançada do que temos hoje na Terra, que aí sim já entra em processos de regeneração, onde o homem pode descansar. Ou seja, bote a máquina para trabalhar, nele vai fazendo as atividades mais condizentes com a sua intelectualidade. Maldita é a terra por causa de ti, disse o Senhor. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Com o suor do teu rosto comerás do seu pão, até que te tornes a terra. Para nós transformarmos a terra, na terra prometida, na terra do amor, na terra da solidariedade, temos etapas a cumprir, etapas a passar, etapas a caminhar, até que consigamos realizar o necessário para o nosso processo de evolução. Refere-se o texto aos capelinos, às sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas culpas. Então aqui está mostrando que já que tínhamos cometido tantos erros, viemos para um planeta primitivo, onde expiaríamos séculos e séculos de lambanças feitas em outros planetas, de rebeldia, para nos educar e nos tornarmos sensíveis e submissos à vontade do Pai. Coisa que até hoje não conseguimos fazer com muita precisão. Se é verdade que os filhos da Terra, no esforço da sua própria evolução, teriam de passar dificuldades e padecimentos próprios dos passos iniciais do aprendizado moral, dúvidas também não restam de que a Terra, de alguma forma, foi maleficiada com a descida dos degradados, que para aqui trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos.
se eles tinham dívidas, se eles tinham grandes problemas para resgatar, para solucionar, dentro do seu coração, dentro de sua alma, eles começaram também a envolver os primitivos nesse processo. Eles eram idólatras, eles eram agressivos, maus. E os primitivos, eles iam caminhando de acordo com as suas necessidades, se sujeitando às regras das comunidades em que viviam, sem muita agressividade. Por quê? O fato do espírito ser bem mais evoluído e encarnar em um corpo muito primitivo, que carregava consigo no seu código genético a ancestralidade animal de agressão, um espírito mais sensível ao absorver-se naquela carne também teria sua contraparte de agressividade bem exacerbada. Aumentaram suas dívidas, aumentaram o comprometimento perante a lei, e todos vão caminhando para o aperfeiçoamento. Já tem aí, no mínimo, no barato, 40 mil anos de vida inteligente, conforme está no livro Missionários da Luz. Compreendemos, pois, pelos textos citados, que as gerações de Adão formam as chamadas raças adâmicas, vindas da capela. Designação que o esoterismo dá quando seus pontos de vistas aos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, na fase em que, não possuindo corpo, forma e vida, não podiam encarnar na crosta planetária, o que é muito diferente. Então, o momento em que eles estão no mundo espiritual, estão logicamente na forma primitiva, porque não tinha como estar reencarnado naqueles corpos que estavam, mas criavam ambientabilidade com a Terra. Eles ficavam no ambiente psíquico da Terra para se ambientarem, para se acostumarem, para se adequarem às condições do planeta. Isso leva tempo, para depois poderem reencarnar naquelas pessoas que ali estavam, naqueles seres hominídeos. Não eram homens quais temos hoje, é lá Neandertal e dali para baixo, para fazer o impulsionar do aperfeiçoamento da raça. Então eles tinham que se adequar. E para eles reencarnarem e conseguir sobreviver, tem que passar por várias encarnações. Certa vez eu vi um médium relatando de um espírito que que veio para a Terra, de um planeta inferior. Ele chegou lá a um nível de superioridade que ele pôde vir. Ele foi reencarnar na África, entre pigmeus. Ele teve várias encarnações. Nascia, a mulher engravidava, começava a gestação, ou ela morria ou ela abortava. Até ele equilibrar as energias, e aí uma mãe poder ajudá-lo a nascer. Ele viveu até 2 anos e morreu. No outro ele viveu até 8 anos e morreu. No outro ele chegou a 12 anos, e na tribo dos pigmeus eles se casam com 12 anos, fez um ritual de casamento, e logo depois ele morreu, mas deixou um descendente. Na próxima encarnação, ele conseguiu viver até os 28 anos. Aliás, ele estava com 28 anos e ainda estava vivo, e iria viver mais ou menos até os 38, que é a época, a tempo de vida médio dos pigmeus. E ele contava que ele não sabia porquê, mas a espiritualidade sempre levava-o para visitar o ciclo de vida desse pigmeu, que olhava-o com uma grande ternura, com um grande respeito. E aí, vamos fazer uma conjectura? Provavelmente foi um animal de estimação desse médium em outro planeta. Ele veio para a Terra e o espírito foi para outra parte fazer seu processo de hominidização. E agora vem para a Terra como um hominídeo para se tornar um ser humano. Pode ser? Tudo indica que sim. Estamos no campo das conjecturas, mas uma conjectura filosófica dentro dos padrões racionais que a doutrina espírita nos mostra. Portanto, reencarnar num planeta inferior não significa que você vai chegar lá, vai reencarnar e vai ser um líder daquele planeta. Pelo contrário, você vai passar por várias fases de adaptação. Isso leva séculos até que você possa reencarnar e possa começar a impulsionar a vida. Agora, se você for para um planeta que já está em condições medianas, onde já tem seres humanos, aí já é diferente. O esoterismo adota esta suposição para poder explicar a vida
da mônada espiritual na sua fase evolutiva. Mas, como temos explicado, para nós essa fase cessa no reino mineral e, a partir daí, a mônada começa a sua evolução não no astral terreno, mas adstrita ou integrada, mais ou menos, nos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal. Para chegar ao hominal, leva-se milênios. Qualquer ser humano inteligente na face da Terra tem, no mínimo, no barato, 2 milhões de anos. No barato. Isso contando do mineral, do vegetal, do animal, essa centelha começar a desenvolver suas percepções lá no Mercúrio, no metal do Mercúrio, para chegar ao ser humano inteligente, tem no mínimo 2 milhões de anos. Para o espírito, 2.000 anos de cristianismo, o que nós mudamos com 2.000 anos de cristianismo? Jesus ensinou puro amor, a pura solidariedade, a pura integralidade com a sociedade. Nós não conseguimos nos integrar nem com a nossa família. Somente após terminar suas experiências neste último reino animal, penetra a mônada no estágio preparatório do astral terreno, em trânsito para suas primeiras etapas no reino humanal. Qualquer dessas fases dura milênios. Milênios. Mas, e aqui está falando do processo de evolução dentro da Terra. Tem aqueles que vieram de fora da Terra para cá, que já são mais velhos ainda. E nós vimos num texto estudado anteriormente que muitos desses espíritos já existiam antes da Terra existir. Lembra, lá para um capítulo anterior, uma mensagem de João Evangelista, ele diz: eles já existem antes da Terra existir. Eram espíritos, se a Terra tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio, né? Então eles têm no mínimo 6 bilhões. Vamos valorizar a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos alerta. Yakov costuma nos dizer, e tem uma mensagem no livro Conteúdos Transcendentes que está lá: a doutrina espírita é o cântaro da alma, que contém o néctar divino que alimenta as almas daqueles que caminham pelo deserto da dúvida e da insegurança. Vamos procurar sorver esse néctar, alimentar nossa alma de bons conhecimentos, transformar nossos sentimentos para que tenhamos mais amor uns pelos outros e procurarmos, assim, construir uma manhã de paz e de luz para nosso próprio espírito em encarnações futuras, seguras e com condições de sermos realmente melhores. Vamos aproveitar nossas oportunidades. Mas, remontando a narrativa, e no entendimento iniciático, diremos que Caim e Abel, os 2 primeiros filhos, são unicamente símbolos das tendências dos caráteres dessas legiões de imigrantes, formadas em parte por espíritos rebeldes, violentos e orgulhosos, e em partes por outros, ainda que criminosos, porém jamais pacificados, conformados e submissos à vontade do Senhor. Caim é o símbolo da violência, Abel o da resignação. Caim vamos fazer uma comparação simplesmente alegórica. Caim deu a descendência, por descendente, o Ocidente. Violento, turbulento, manipulador, criador de encrencas. E Abel deu por descendência o Oriente. Pessoas mais pacíficas, mais centradas, mais serenas, mais educadas. Mas Caim matou Abel, então Abel não teve descendência. Nós estamos dizendo a figura alegórica dos Abéis, o Oriente, e dos Caíns, o Ocidente. Porque o Ocidente é violento. O Ocidente foi responsável por um grande impulso tecnológico da Terra, mas também por um grande impulso destrutivo na Terra.
Temos que reconhecer. E por senão a gente não se corrige, não se modifica. A corrente caínica, mais numerosa, foi a que primeiro se encarnou, como já vimos, entre os povos da terceira raça, que mais depressa, mais facilmente afinizou-se com os filhos da terra, os habitantes primitivos, vindo a formar, sem contestação, a massa predominante dos habitantes do planeta, naquela época, e cujo caráter dominador e violento predomina até nossos dias em muitos povos. Então, Caim era violento, queria dominar tudo, invejoso, e chegava ao ponto de matar por qualquer coisa, até pela própria inveja. Representa um grupo muito grande de pessoas na Terra, principalmente na época que esse livro foi escrito. Hoje, já tem muito mais Abéis do que Caíns. Como conta Moisés, e saiu Caim da face do Senhor e habitou a terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e gerou Enoque, e ele edificou uma cidade. Opa! Quando eu estava fazendo catecismo, para fazer primeira comunhão, que eu li isso aqui, eu perguntei para a professora, espera aí, mas tinha Adão e Eva, era Adão e Eva. Eles tinham 2 filhos, Caim e Abel. Caim, Abel e Sete. Ah, tá bom. Mas e quem era Nod? Como que eles casaram para ter filho? Deu um soco na mesa. Não me faça essas perguntas, respeite a Bíblia. Eu gosto muito dessa professora até hoje. Ela foi uma pessoa importantíssima na minha vida para me dar muitas das informações, das orientações que eu tive como valores para toda a minha existência. Mas é um fato cômico e ao mesmo tempo aparentemente duro para alguns, mas hoje eu vejo como uma coisa muito engraçada a forma que ela falou. Então, dona Sandra Freitas, aqui fica meu abraço, muita paz, que Jesus sempre te envolva e te abençoe. Tudo na nossa vida tem fases, tudo na nossa vida tem etapas, e que nós precisamos aprender com cada uma dessas fases. E passado o tempo, eu estava indo da cidade de Carmo para o distrito de Córrego da Prata, que é onde eu morava, e de carona com o padre Ângelo Peloso, que hoje é falecido. Então eu perguntei para ele, mas padre, se tinha Caim e Abel, Caim mata Abel, e depois ele foge para a terra de Nod, casa e edifica uma cidade, lá tinha outra família, como pode ser isso? Então tinha outras pessoas na terra. Aí ele falou para mim assim, Gelson, tem uma religião que vai te explicar isso. Qual? Um dia você vai descobrir. Por enquanto, você faz parte do meu rebanho. E aceita as coisas do jeito que estão, vai fazendo seus estudos. O mais importante é a gente procurar seguir Jesus. Depois as coisas vêm, naturalmente, se tiver de vir. E assim, isso eu tinha uns 12, não, devia ter uns 16, 17 anos nessa época. E com 25 anos, 27 anos, eu comecei realmente a frequentar a doutrina espírita. Infelizmente, foi só aos 27 anos. Mas aos 22, eu pude frequentar algumas reuniões, umas 2 ou 3 reuniões, mas fazendo faculdade, trabalhando, então eu tinha muito pouco tempo. E a pessoa que eu namorava detestava ouvir falar na doutrina espírita. Graças a Deus não me casei com ela, né? Porque senão ia ser bem complicado as coisas. E Deus faz as coisas muito certas, nós que não conseguimos entender. E com isso, só aos 27 anos eu vim a seguir realmente a doutrina espírita. E depois dos 30, trabalhar assiduamente na doutrina espírita. É fácil de ver que se Caim e Abel realmente tivessem existido como filhos primeiros do primeiro casal humano, não teria Caim encontrado mulher para com ela se casar, porque a terra seria então desabitada. É, pois, evidente que os capelinos, ao chegar, já encontraram um mundo habitado por outros homens. E aqui, cada raça os grupos foram reencarnando dentro de grupos que já existiam. Então, reencarnou um grupo na região da Mesopotâmia,
outro grupo na região do Egito, outro grupo na região da Índia, outro grupo na região do Pamir, no deserto do Pamir, onde hoje é o Cazaquistão, outro grupo que na época eram estepes, não era tão desértico, outro grupo na China, outro grupo nas Américas, principalmente América do Norte e na região dos Andes. Eles eram espíritos muito evoluídos, de muitos conhecimentos, mas eram simplórios, eram abéis. E quando os Caíns chegaram aqui, saíram destruindo tudo. Portanto, nós temos que prestar muita atenção em pequenos detalhes para vermos que temos muita coisa a edificar de paz nas nossas vidas, na nossa existência. O texto significa que as primeiras legiões de exilados, saindo da presença do Senhor em Capela, vieram à Terra, encarnando-se primeiramente no Oriente, mesclando-se com as mulheres dos povos aí existentes, gerando descendentes e edificando cidades. Hoje a gente vê, e a gente entende, vai raciocinando sobre os fatos, que reencarnaram em todas as regiões, cada um na sua época, no seu momento, e impulsionando para um progresso espiritual característico de cada um naquela região. Os índios brasileiros eram bastante primitivos. A maioria deles eram muito dóceis. Portanto, aqueles que estavam em Porto Seguro receberam Cabral com uma grande festa, achando que os deuses visitavam suas terras. Mal sabiam eles que esses deuses seriam verdadeiros demônios mais tarde. Bom, mas o processo evolutivo assim queria que eles dessem espaço para que o progresso acontecesse aqui nas terras brasileiras. E muitos desses índios, que foram falecendo pelo meio do caminho, mas com muito amor pelo Brasil, eles vão reencarnando aqui em missões de trabalhar para desenvolver no povo que aqui chega esse sentimento de amor pela essa terra, por esse país. Nada fica perdido. Cada um vai cumprindo sua etapa. Quando nós estivermos fazendo o estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ficar mais claro isso que a gente está falando. Não adianta nós pensarmos que os índios eram primitivos. Baseado em que você diz que eram primitivos? Qual a sua referência? Em que eles eram primitivos, em que eles eram muito mais evoluídos do que aqueles que aqui chegaram? Nós não podemos ser ingênuos de fazermos uma análise simplesmente do nosso ponto de vista. Nós temos que fazer uma psicanálise junguiana e não freudiana do processo evolutivo. Cada um está dentro de uma fase, precisando aprender determinados contextos do seu processo de crescimento. E são importantes para que tenha habitat necessário a cada tipo de espírito necessitado de reencarnar na Terra. E, dizendo da banda do Oriente do Éden, confirma o conceito, porque é suposição corrente que o Éden da Bíblia, se bem que alegórico, referia-se a uma região situada na Ásia Menor. E o Oriente dessa região, justamente, fica nos lados da Lemúria e Ásia, onde habitavam os Rutas da terceira raça. E aí vem toda uma teoria. Bom, a gente fala que o Oriente, a gente citou aqui antes, que o Oriente seria os abéis, que são mais dóceis, mas também no Oriente surgiu personalidades bastante controversas, bastante violentas, como Tamerlão e Gengis Khan, que foram daqueles mais violentos conquistadores daquela região onde hoje é o Cazaquistão, até chegando na Mesopotâmia, chegando até onde hoje é a Turquia. Conquistaram um vasto império a poder de muita maldade, de muita violência. De todas as formas, o processo evolutivo da Terra vai se dando, e logicamente que esses espíritos hoje, reencarnados em corpos que lhe deem um limite de ação, para colocá-los no eixo perante a justiça divina, para a prisão reflexiva a um corpo inerte, vai fazendo com que eles cresçam, com que eles aperfeiçoem, com que eles evoluem. E, quanto aos exilados da corrente abélica, disse a Gênesis, na forma de seu símbolo, que eles foram suprimidos logo no princípio, o que deixa entender que sua permanência na Terra foi curta. Agora, vem surgindo os novos abéis, aqueles missionários do bem, aqueles que têm por mentor, entre aspas, espíritos, que ele diz ali, abélicos, para nos mostrar o caminho da paz, o caminho da edificação do amor do Cristo em nossos corações e seguirmos caminhando em direção à luz.
E como podemos ver, esses espíritos realmente encarnados na Terra são em números muito pequenos, frente à grande legião de caínicos, prontos a devorar qualquer um que lhe interceda o caminho. Mas as leis vão se tornando mais justas, vão se tornando mais rígidas, mais sérias, mais responsáveis, e com isso eles vão ter que se educar, porque se educa o espírito, assim como se educa uma criança ou até mesmo um animal. Acertou, dá um prêmio. Errou, dá um castigo. Hoje tem aqueles que falam assim, não bata, não castigue, não bote no banquinho para pensar. Aí a gente vai vendo, no transcorrer do tempo, jovens cometendo crimes absurdos, porque não tiveram limites. E aí vai vir uma série de correntes de filosóficas, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser desse jeito, não pode ser daquele, mas apenas são teorias. Como disse recentemente um senador que foi um policial que ajudou a consertar um bairro com educação. Aí, quando uma professora foi questioná-los as técnicas militares de educação, ele disse assim, professora, não vem com a sua teoria, eu lhe tenho a prática. Eu vou no seu colégio e quero ver como são seus alunos, se eles são obedientes, se eles te respeitam, se eles te amam, porque os meus me respeitam e me amam. Eles me abraçam quando eu chego lá. E a professora não teve nem resposta para dar para ele. Então, existem teorias, existem práticas que nós temos que observar. Então, o trabalho que esse senador fez lá na cidade dele, educando aquelas crianças, ele bateu? Ele castigou? Ou ele se impôs com respeito? E aí, para se impor com respeito, tem que ter uma série de qualidades espirituais. E também tem que ter o poder. Senão, teorias existem, práticas também existem. Como disse Kardec, repetindo Aristóteles, tenham as teorias, mas tragam-me os fatos. E os fatos comprovam a teoria ou desfazem a teoria. Prosseguindo na enumeração das tradições referentes às descidas dos exilados da capela, verificamos que os babilônios antigos, conforme inscrições cuneiformes descobertas pela ciência em escavações situadas em Coniunik, povoação da antiga Caldeia, somente reconheciam como tendo existido, à época do dilúvio, duas raças de homens, sendo uma de pele escura, que denominavam de Adames negros, e outra de pele clara, que denominavam os Sarcuns, ambas tendo, por antepassado, uma raça de deuses, que desceram à terra, obedecendo a 7 chefes, cada um dos quais orientava e conduzia uma massa de homens. Como já dissemos atrás, as pessoas mais psóricas, elas produzem mais ectoplasma, elas podem produzir mais mediunidade de efeitos físicos, terem a mediunidade de efeitos físicos e produzir, então, fenômenos físicos, como materialização dos espíritos. E também a Terra mais primitiva tinha elementos mais propícios a essa materialização. Mas, com o passar do tempo, nós deixamos determinadas características, principalmente no hábito de alimentar que nos intoxica, e também uma vida mais estressante. E com isso, a gente vai perdendo essas qualidades. Principalmente a possibilidade de produzir os fenômenos físicos. E também, por outro lado, não é de interesse da espiritualidade superior que a gente fique sempre como bebês, precisando de uma página. Nós temos que seguir nossos caminhos dentro do processo evolutivo, dentro do crescimento espiritual. Então, esses chefes podem ser espíritos que vinham, materializavam e orientavam grupos de pessoas através de um médium, assim como os índios têm o cacique, eles tinham lá aqueles seus chefes que tinham esses poderes psíquicos da mediunidade, produzir alguns fenômenos, e também pode ser espíritos que reencarnaram entre os homens. Rochester tem pelo menos 2 livros, um deles é Na Ema Bruxa, que ele conta que o espírito materializava e andava entre as pessoas, inclusive sentava à mesa, comia, namorava. E além do mais, ele tinha um cavalo. Coisas meio estranhas. Mas o Rochester ele foi autorizado a trazer para nós essas histórias transcendentes, complexas e às vezes difíceis de acreditar sobre um prisma puramente materialista. Temos que entender bastante de espiritualidade
para entendermos toda a dimensão das informações que Rochester nos traz. Acrescentavam essas inscrições que esses seres eram considerados prisioneiros da carne, deuses encarnados, e terminavam afirmando que foi assim que se formaram as 7 raças adâmicas primitivas. A partir da miscigenação desses espíritos com as mulheres aqui presentes, foi que se criando as raças diferentes, as etnias diferentes. Na tradição dos hindus, na parte revelada ao Ocidente por M. P. Blavatsky, lê-se que, pelo meio da evolução da terceira raça-mãe, chamada raça lemuriana, vieram à Terra seres pertencentes a uma outra cadeia planetária, muito mais avançada em sua evolução. Bom, então nós vamos entender que tem etapas de ciclos migratórios. Supondo que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, agora os números serão uma didática que eu adotei para a gente poder raciocinar aqui. Supondo então que há 1 bilhão de anos atrás surgiu a vida e há 1 milhão de anos os primeiros hominídeos. Foram passando pelos processos de aprimoramento com os técnicos siderais que foram fazendo o aperfeiçoamento da espécie e que há 500 mil anos surgem a primeira migração para ajudar os hominídeos. Depois vem uma outra migração há 200 mil anos para aperfeiçoar o que já tinha sido aperfeiçoado. Depois há 20 mil anos, depois há 3 mil anos. Nada de exagerado, se bem que a última seria em torno de 4 mil anos antes de Cristo, ou há 6 mil anos da nossa era, né? Vamos colocar 6 mil da nossa era, para ficar mais fácil. Só para a gente entender esse ciclo. É longo. Então, essas levas de espíritos que chegam, tem outra leva de espíritos que sai, uns vão para aperfeiçoar e depois voltam, outros vão para ficar para lá mesmo, porque não dá para ficar aqui, porque são muito rebeldes. Então, em cada etapa, tem grupos de espíritos que chegam e tem grupos de espíritos que vão. Assim como hoje está chegando e indo e partindo vários espíritos para esse ciclo evolutivo. Vejamos que Helena Blavatsky traz para nós. Esses membros de uma comunidade altamente evoluída, seres gloriosos, aos quais seu aspecto brilhante valeu o título de Filhos do Fogo, constituem uma ordem sublime entre os filhos de Manas. Eles tomaram sua habitação sobre a Terra como instrutores divinos da jovem humanidade. Então, chega nessa uma determinada época que vem essa segunda leva de espíritos para dar um impulso e começam a organizar a Terra de um novo prisma por uma nova ótica, para que todos possam seguir um novo parâmetro evolutivo. Pesquisas recentes mostram que quando dá um salto evolutivo num continente, todos os outros da mesma época dão, tanto nos seres humanos como nos animais, que todos evoluem, todos se aperfeiçoam. A Terra aperfeiçoa como um todo. Não é só os seres humanos que evoluem. Nós vemos hoje cachorro que falta pouco falar, de tanto que eles entendem. Nós temos uns periquitos que as crianças têm a obrigação de dar comida para eles não colocam lá papinha para os pais tratarem dos filhotes. A gente chega, eles começam a limpar o bico na grade da gaiola para mostrar para a gente que o coxo está vazio. Aí quando a gente vai lá, fala para as crianças, coloca a papinha deles lá, eles vão lá, coloca a papinha, ele não faz mais isso. Não vai lá bater o bico na grade da gaiola para mostrar que não tem a comida que ele precisa ali naquele momento. Então, tudo são etapas que a gente fica assim, mas como que aquele cérebrozinho, pouco mais do que um caroço de feijão, consegue até entender que tem que pedir para a gente as coisas? E quando eles verem a gente comendo alguma coisa que eles querem comer também? Por que eles sabem que aquilo que nós estamos comendo eles podem comer? São coisas interessantes, assim. Ou seja, o processo evolutivo vai crescendo nos seres humanos e nos animais que os circundam. E, logicamente, que os animais domesticados, conforme fala Emmanuel, no livro A Caminhos da Luz, é um processo de impulsionar a evolução desses animais. Então, é importante saber tratar bem deles quando a gente está lidando com eles. Conversar com eles, fazer orações com eles.
Os animais precisam e gostam de ouvir orações. Eles sentem as vibrações. Existem casas que a gente vai fazer visita ao lar, que tem cachorro, eles chegam e deitam no pé do dono, debaixo da mesa, ou em cima do sofá. Eles ficam em torno da gente quando está fazendo oração. Gato, também é a mesma coisa, só que o gato fica mais distante, são poucos os que chegam perto. E às vezes eles chegam perto, começam a esfregar na gente. É só a gente estar bem calminho. Se algum dia a gente sente que a gente não está bem na hora de fazer a visita, ele não chega perto, ele fica de longe olhando com aquela cara de gato, né? Fazendo aquela olhar, as coisas não estão boas para você. Eles sentem essas vibrações. Então os animais também evoluem, os animais também vão se aperfeiçoando. E as mitologias? E as lendas da pré-história? Não se referem a elas à Idade do Ouro, que a humanidade viveu nos seus primeiros tempos em plena felicidade? E a deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram. Haja visto as construções que tem na Terra. Nós temos as pirâmides do Egito. Recentemente foi descoberta mais pirâmides no México. Não são pirâmides igual a do Egito, mas são pirâmides. Foi descoberta pirâmides lá no centro, na região central dos Estados Unidos. Foi descoberta pirâmide no fundo do mar do Japão. E aí? Quando foi que elas afundaram? Foi descobertas pirâmides perto da Triângulo das Bermudas, no fundo do mar, na região do chamado Triângulo das Bermudas. Tem lá 3 pirâmides. E as pirâmides da Bósnia recém-descobertas. A pirâmide na Antártida recém-descoberta. A história da Terra, nós só conhecemos a pontinha do iceberg. Cada hora vem mais informações, mais detalhes. E um detalhe importante. Toda pirâmide tem um ponto de irradiação de luz. E ela tem um alinhamento com o norte magnético da Terra, com diferença de 1 a 2 graus. E a da Bósnia, a diferença de menos de 1 grau. Então, tem coisas assim que fogem os padrões que nós temos de entendimento atual. No livro Eram os Deuses Astronautas, as pesquisas feitas naquele livro mostram perfeitamente a reencarnação de espíritos entre as mais diferentes culturas. Vamos pensar, depois que a gente terminar essa série do Emmanuel, a gente pegar o Eram os Deuses Astronautas e fazer também um estudo sobre ele, para que a gente possa sedimentar essas informações baseado naquilo que a doutrina espírita ensina e nos princípios da reencarnação. Porque quando o espírito reencarna nesta ou naquela região, ele leva sua bagagem de informação, sua bagagem de conhecimento, e lá, com os recursos que ele tem, ele se adapta a elas. Ou ele faz a sua cultura, aonde ele está, adaptar aquilo que ele conseguiu levar da sua encarnação antecedente para lá. Ora, como sabemos que a vida dos primeiros homens foi cheia de desconforto, temor e miséria, bem se pode, então, compreender que a Cidade do Ouro foi vivida fora da Terra por uma humanidade mais feliz e que não passa de uma reminiscência que os exilados conservam da vida espiritual superior que viveram no paraíso da Capela. Uma outra comparação que a gente faz já existe em determinados países, como na Rússia, caminhão que anda automático. Você senta nele, aciona os comandos através de um tablet e bota ele na estrada e ele vai embora. De São Petersburgo a Helsinki, na Finlândia, tem uma linha que os caminhões de carga tem um grupo de caminhões de carga transportando cargas assim. E aí? Não é um paraíso? Se comparar com aqueles fenemês antigos que a pessoa andava, fazia todo o volante ali no muque. Hoje até com o dedinho você roda um volante de um caminhão carregado com 40 toneladas. Mas aqueles fenemês antigos era tudo no braço. Então, tinha um colega que ele falava que os motoristas de fenemê não precisava de treinar para lutar boxe. O próprio dirigir o fenemê era um treinamento para lutar boxe, de tanta força que a pessoa fazia. Então,
Passar marcha, então, era uma coisa assim, magistral, quase um passe de mágica. Você tinha que mexer uma alavanca para lá, outra para cá, ao mesmo tempo. Se você não encaixasse no tempo certo, você quebrava o carro. Com 2 alavancas. Então, gente, nós vamos vendo que tudo foi aperfeiçoando. E de 1950 para cá, assim, foi um aperfeiçoamento galopante. De 2000 para cá, então, um celular, cada 2 anos, ele fica quase obsoleto. Porque as tecnologias vão se modificando constantemente, vão se aperfeiçoando. E as pessoas colocam uma leva, colocam outra. Se você for um estressado que quer sempre não ter o celular da moda, você vai ficar doido, você vai trabalhar só para comprar celular. Agora, se você for uma pessoa consciente, você compra um bom celular, conserva ele, você vai usar ele aí por 5 até mais anos. Quando a gente fala em tecnologia, é para a gente poder situar. Porque quando esse livro foi escrito, em 50 e poucos, o que era tecnologia naquela época? Era um Fusca, o carro mais sofisticado que eles tinham. Não é isso? Hoje nós temos carros que andam automaticamente, passam marcha automática, e alguns têm até sensores para você estacionar, sensores para curvas perigosas, sensores para freada do carro da frente. Isso é caminhar para um paraíso. Lógico que não é o paraíso como nós gostaríamos que fosse, mas é um caminhar para o paraíso. Se nós colocarmos consciência social, ética e moral dentro da tecnologia que nós temos hoje, aí nós estaremos muito perto de um paraíso. O que está faltando é a parte ética, social e moral. Os deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizavam grandes feitos e em seguida desapareceram, permanecendo unicamente como uma lenda mitológica. Quem são eles, senão os próprios capelinos das primeiras encarnações que, como já vimos, em relação aos homens primitivos, rústicos e animalizados, podiam ser realmente considerados seres sobrenaturais? Também poderiam. Reencarnam com mais inteligência, com mais capacidade de manipulação. Em uma luta não vai prevalecer a força, vai prevalecer o jeito, a técnica. E com isso eles iam adquirindo domínio sobre aquela região, sobre aquele grupo, e com o tempo conquistando os grupos, seus circunvizinhos, e com a famigerada fome de expansionista iam conquistando os outros vizinhos ao lado, com todos os dramas e as tramas da guerra. E os heróis antigos que se revoltaram contra Zeus, o deus grego, para se apoderarem do céu e foram arrojados no Tártaro. Não serão os mesmos espíritos refugados da capela que lá, no seu mundo, se rebelaram e que, por isso, foram projetados na Terra. E aqui ele está levando em consideração apenas espíritos de outro planeta que vieram para a Terra com alguma reminiscência de alguma coisa, não conseguiu explicar claramente, até porque não teriam palavras para dizer que a gente vivia em outro planeta que era melhor do que esse, então vivia no paraíso. Paraíso, todo mundo imaginava um paraíso, ao seu jeito, ao seu entendimento da sua época. Os heróis antigos, que se tornavam imortais e semideuses, não eram sempre filhos de deuses mitológicos e de mulheres encarnadas? Pois esses deuses são os capelinos, que se ligaram às mulheres da terra. Plutarco escreveu que os heróis podiam subir, aperfeiçoando-se ao grau dos demônios, daimon, gênios, espíritos protetores, e até de deuses, espíritos superiores. Então, essas pessoas que reencarnavam, eles nasciam com características e com poderes transcendentes, médiuns, que iam tomando atitudes e ações que encantavam, perturbavam, assustavam e educavam o povo daquela época. Mas, como também veio espíritos maus, aptos a fazerem maldades, a assustarem, logicamente começaram, a partir de um determinado momento, a plasmarem imagens horripilantes, que muito mais assustavam do que esclareciam. Por isso, a necessidade de dar uma bloqueada na mediunidade por um tempo, para mais tarde ela vir de forma a educar e a esclarecer as massas.
O oráculo de Delfos, na Grécia, a miúdo, anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos. Isso não deixa patente o conhecimento que tinham os antigos sobre as encarnações, a evolução dos espíritos e o intercâmbio entre os mundos. Aliás, é uma pergunta: e o intercâmbio entre os mundos? Não fica patente essa situação? Então nós temos que ver que tudo aquelas informações que eram passadas, se nós entendermos do ponto de vista material, pouco somam. Mas se nós procurarmos entender do ponto de vista espiritual, elas nos trazem informações novas, nos trazem dados novos e esclarecimentos maiores. A partir do momento que já temos uma base de informação, aquelas informações adicionais vão ampliando o nosso entendimento e o nosso conceito e as nossas concepções existenciais. Uma lenda dos índios Pahuti, na América do Norte, conta que o deus Imano disputou com outro e foi expulso do céu, tornando-se um gênio do mal. O mesmo Lúcifer, se querem entender desse jeito. Então, eles consideravam um deus, mas ele tornou um gênio do mal porque ele foi expulso do céu. Essas culturas de colocar a luta entre o bem e o mal é inerente à Terra. É que o Jung chama de arquétipos. São as egrégoras criadas e que a gente vai plasmando. Assim também como espíritos reencarnam, em cada cultura ele conta a história do seu jeito, mas é a mesma. A essência de todas as religiões do passado vai deparar entre a luta e o bem e o mal, e os maus vindo reencarnar na Terra, descendo para a Terra. Porque aqui só tinha espíritos maus. No dia que formos bons, conforme a questão 1091 do Livro dos Espíritos, nós, então, encontraremos um momento de paz, um momento de harmonia e um momento de realizações espirituais para a nossa existência. Lendas mexicanas falam de um deus, Sota, que se rebelou contra o ente supremo e foi arrojado à terra, como também gênios gigantescos, os Quinamos, que tentaram apoderar-se do universo e foram eliminados. Sempre tem as histórias mostrando que determinados espíritos queriam tomar atitudes agressivas, grotescas e foram eliminados. Assim como muitas das elites de Roma foi eliminada no Vesúvio, foram para lá para as festas, para as orgias, o Vesúvio explode e morrem queimados lá de baixo. E Jesus vai pessoalmente socorrer a todos, conforme está no livro, há 2000 anos. E ao socorrê-los, ele fala: quantas vezes tereis de rasgar a terra em suas entranhas, até edificar meu reino entre vós. E ali, socorrendo aqueles espíritos, ele espera que, recebendo o influxo do seu amor, esses espíritos depois, mais tarde, viessem a trabalhar efetivamente para a implantação do reino de Deus entre os homens. Finalmente, uma lenda asteca conta que houve um tempo em que os deuses andavam pela terra, que esta era, nessa época, um magnífico horto, pleno de flores e frutos. Tem uma passagem do Jesus no Lar, em que Neio Lúcio conta que um reino governado por um grande sábio bondoso, tudo prosperava. Mas quando ele vem a falecer, outro assume com muita arrogância e tudo começa a perecer. Então, a forma com que um soberano governa repercute até no clima do país. Entendo nas entrelinhas. Tudo isso, porventura, são alusões evidentes e claras à descida dos capelinos e suas encarnações na Terra. Capelinos foi a base dessas informações, foram aqueles que vieram em grande maioria, foram os primeiros que vieram, e provavelmente hindus, egípcios, árabes e latinos são capelinos. Como bem se pode, então, ver, as tradições orientais e de outros povos antigos, inclusive os dos hebreus, guardam notícias
dos acontecimentos que estamos narrando e em várias outras fontes do pensamento religioso dos antigos. Poderíamos buscar novas confirmações se não devêssemos, como é de nosso intento, nos restringir às de origem espírita, por serem as mais simples e acessíveis às massas comum dos leitores. Então, o Edgar Harmon, ele procura trazer as informações básicas dentro daquilo que a doutrina espírita traz, porque está mais simples, está mais fácil de compreender. Mas existem, todas as religiões têm seus avisos, têm seus dados de espíritos que vieram de outro planeta. Nós podemos entender de várias formas, mas a doutrina espírita traz como eles reencarnando com lembranças, reminiscências e contando aquela história como se aquilo tivesse acontecido aqui na Terra, mas aconteceu em outro planeta. Mas a lenda fica como se tudo aquilo tivesse passado aqui. De todas as formas, nós temos que entender a transcendência dos fatos e da vida. E também porque este nosso trabalho não deve ter aspecto de obra de erudição, enredando-se em complexidade de mistérios de caráter religioso ou filosófico, mas simplesmente de crença em revelações espirituais provinda de espíritos autorizados, responsáveis pelo esclarecimento das mentes humanas deste século de libertação espiritual. Então, ele traz uma coisa bem simples, baseado em espíritos já consagrados no meio espírita, de trazendo as informações. E é o que a gente procura citar aqui. Às vezes a gente faz algumas colocações assim filosóficas, vamos pensar a respeito, porque nós temos que expandir nosso pensamento. Não quer dizer que aquilo que eu falei seja verdade 100%, ou seja, uma nova interpretação, uma nova ideia, mas formas da gente pensar. Como remate desta tradição, citamos agora a obra de Hilarion de Montenegro, membro categorizado da Fraternidade Essênica, contemporâneo e amigo de Jesus, investigador da pré-história, com revelações conhecidas por Moisés anteriormente. Aqui ele traz esse Hilarion de Montenegro, que ele pertencia à Fraternidade Essênia e, portanto, e que tinha sido contemporâneo e amigo de Jesus. Então, imagine quantas informações eles trocaram, quantas informações Jesus trouxe para ele. Se não se perderam, algum dia está guardado em algum lugar que alguém vai achar. Segundo as quais, sobreviventes do segundo afundamento da Atlântida aportaram à costa do Mediterrâneo, a nordeste das faldas de uma cordilheira, onde formaram um pequeno aglomerado de colonização, no qual nasceu uma criança, a quem deram o nome de Abel. E aí já vem uma outra versão da história, um outro aspecto para nós repensarmos. Aquela região pertencia ao reino da Eteia, futura Fenícia, governada pela Confederação Cóbida, fraternidade de orientação sócio-espiritualista que exercia incontestada hegemonia sobre a grande parte do mundo então conhecido, e cuja sede fora transferida de Nengadá, no delta do Nilo, para o ponto entre os rios Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia, e cujo nome era La Paz. Então, La Paz na Bolívia, La Paz na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia é berço de tantas lutas evolutivas e talvez seja o berço da última guerra da Terra atual. Espero que assim seja, que os anjos dizem amém para que não exista nenhuma guerra depois da guerra do Iraque, sendo ela a última. E nem guerrilhas como temos na Síria e na Líbia, que terminem, que gerem a paz, que gerem pontos de equilíbrio para toda a humanidade. Transferido para La Paz, o jovem assimilou os conhecimentos científicos e religiosos da época, destacando-se pelas excepcionais virtudes morais e inteligência que possuía, as quais lhe permitiram ascender à direção geral dessa fraternidade, prestando relevantes serviços e sacrificando-se, por fim, em benefício da paz,
dos povos que governava, ameaçada por uma pretendente rebelde de nome Caíno. E aí, esse Abel governa a cidade com sabedoria, com amor, com inteligência, e tem que tomar várias ações para se proteger. Até o ponto de se sacrificar-se para que a paz pudesse estar reinando entre o seu povo, que era ameaçada por esse tal Caíno. Olha o Caim e Abel. E será que esse Caíno mata o Abel? Porque ele sacrifica, se sacrificar significa o quê? Fazer uma série de renúncias, ter que tomar atitudes que ele não gostaria de tomar, ou deixar-se imolar pelo Caíno. Abel, pelas suas virtudes e seu sacrifício, foi considerado um verdadeiro missionário divino, o sexto da série entre Krishna e o quinto, e Moisés o sétimo. Ah, tá. Então, Abel seria o sexto missionário divino, Krishna o quinto, Moisés o sétimo. Antecessores de Buda e Jesus. E aí, então, estaria o quarto e o terceiro entre os dois. Que Buda e Jesus foram o marco da espiritualização e da sublimação da ética e da moral crística para a humanidade. Seja como for, qualquer das tradições aqui citadas indica o encadeamento natural e lógico dos fatos e das civilizações sequentes e desfaz o mito de Adão, primeiro homem, do qual Deus retirou uma costela para lhe dar uma companheira, quando a própria Bíblia relata que, nesse tempo, havia outras mulheres no mundo, com uma das quais, aliás, o próprio Caim fugiu para se casar. Então, Caim e Abel, a partir do momento que a gente reflete sobre como que eles podem ter existido, de que forma que eles podem ter passado aqui a sua existência, eles eram o símbolo de uma raça, o símbolo de uma etapa que todos nós devemos entender dentro do processo evolutivo, dentro do processo de aperfeiçoamento e de crescimento espiritual. E também Adão pode mostrar que dentro de uma família nascem filhos bons, como Abel, maus como Caim e hipócritas como Sete, ou irreverente como queiram. Moisés, que conhecia a verdade, estabeleceu nesse mito devido à ignorância e à imaturidade espiritual do povo que salvara da escravidão do Egito, com o qual deveria formar uma nação monoteísta. Então, como que ele ia esclarecer essas pessoas? Ele tinha que colocar as coisas de uma forma bem simples para que eles pudessem entender e simplificar ao máximo para que aquilo fosse ganhando corpo e entender que existe um Deus soberano, justo, poderoso, que tem tanto poder que pode fazer uma massa de barro e transformar num ser humano. Mas também nós podemos entender que essa massa de barro para transformar no ser humano é o processo evolutivo, sequencial e milenar de todos nós. Mas por que tirou uma costela de Adão para fazer a mulher? Quem escreveu a história? Um homem. O mundo sempre foi machista, sempre foi patriarcal. Então, como o homem nasce de uma mulher, ele depende de uma mulher para vir à vida, eles tinham que colocar uma grandeza para que o homem fosse superior à mulher. Então, da costela de Adão, Deus fez a mulher. Então, a mulher não vai estar com grande superioridade, mas também não vai estar com grande inferioridade. Ela vai estar sempre no meio, numa condição de equilíbrio. E a mulher vai ser sempre o ponto de equilíbrio entre os extremos. Em cada 100 mulheres, a grande maioria delas vão estar sempre buscando a convergência para o equilíbrio, enquanto os homens, às vezes, vão sempre para as atitudes extremas. Logicamente que as mulheres más são um perigo muito grande, porque elas observam mais. Mas não adianta termos preconceitos. Somos seres humanos. Hoje estamos na condição masculina, amanhã na condição feminina.
Ou hoje podemos estar num país que nos permite ser extremamente machista, no outro nós vamos estar num país que a própria cultura vai colocar-nos na condição de equilíbrio diante de homem e mulher, e assim nós vamos passando por etapas e etapas evolutivas até entendermos que somos todos filhos de Deus e que estamos aqui para caminharmos dentro do processo evolutivo, onde estaremos sempre buscando o equilíbrio das forças para sermos melhores, para estarmos mais condizentes com as leis de Deus. Essa fraternidade côbida formou uma civilização avançada do ponto de vista espiritual, mas, com a morte de Abel, degenerou na instituição dos faraós arquipoderosos do Egito, dominadores e déspotas, que, a seu tempo, também degeneraram. Os faraós, extremamente machistas, e aliás, não era só os faraós que eram machistas, pior ainda eram os sacerdotes que governavam dos bastidores. O faraó era um representante que eles respeitavam e veneravam, mas se eles não gostassem, eles tiravam. É igual os congressos, né, os deputados e senadores, quando cismam com o presidente, não queremos você aqui. Eles tiram. E os sacerdotes eram assim. Mas como o faraó tinha poderes psíquicos maiores, eles o protegiam e ficavam à sombra dele, mantendo-o na sombra desses sacerdotes. Ou seja, se você pisar na bola, nós instigamos o povo contra você. Mas se você for bonzinho conosco, nós ajudaremos você a manter o povo sob domínio. E sempre foi assim. Porque as massas pensam cada um pelas suas cabeças e tem que ter forças que as dominam, que as mantêm em ordem. Após Moisés, o poder do faraonato egípcio praticamente se desvai. Porque a grande maioria do exército egípcio morreu afogado no Mar Vermelho. O mesmo ocorreu com os Flâmines, na Índia, sacerdotes de Krishna. Com a morte deste missionário, continuaram a infundir no meio ambiente, mas degenerando no sentido religioso. Concorreram a formar o regime de castas e poderes fracionados que até hoje existem. Então, esses Flâmines, que tinham a condição de dar prosseguimento aos sublimes ensinamentos de Krishna, eles criam então as castas e destroem toda aquela cultura que poderia já estar e ter impulsionado a Terra para estarmos muito, mas muito mais adiantados se eles não tivessem criado as castas. Se tivessem procurado crescer todos em harmonia, em equilíbrio. Mas, para dominar as massas, cria-se mecanismos nem sempre muito louváveis aos olhos de Deus, mas compatível às necessidades humanas de cada momento. E Jesus, com seu amor e sabedoria, vai alocando as pessoas para aqui e para ali, juntando espíritos simpáticos, distribuindo espíritos simpáticos para criar um ambiente de paz pelo mundo e de simpatia. As coisas são tão graves que recentemente estava lendo uma matéria sobre uma guerra de um país que poderia acabar muito facilmente se um país X cedesse ao diálogo com o país Y. Mas o presidente do país X tinha perdido a namorada para o presidente do país Y na adolescência e ele tinha muita raiva e queria desforrar naquele momento. Olha que absurdo. Vai carregar sobre os ombros centenas e centenas de mortes, centenas e centenas de destruições, vai ter que espiar essa desgraça que está causando para a humanidade em nome de uma tolice de infância. Mas os impulsos humanos estão mais perto da origem animalesca do que do destino angelical. É regra já afirmada pela experiência que, após realizar a finalidade espiritual a que se propuseram, as organizações iniciáticas redentoras deveriam encerrar suas atividades, como fizeram os essênios na Palestina após a morte de Jesus. Não deveriam fundir-se com a sociedade que, decorrer de suas atividades missionárias, porque não poderão conservar sua pureza e elevada condição. Então, a partir do momento que Jesus é crucificado, a função dos essênios termina.
Dá um prosseguimento a mais, porque eles deram base e sustentação para os apóstolos, eles ajudaram muito os primeiros cristãos, e depois eles se fundiram nos primeiros cristãos, depois com as invasões que tiveram pela Palestina, se dispersaram e se perdeu. Tem o livro, um romance de uma rainha, que Rochester diz que o fundador das bases dos essênios foi Tutmés III, que na época de Jesus era o imperador Tibério. E também tinha sido Saul, o primeiro rei dos judeus. Então, os espíritos criam alguma coisa e depois eles vão estar ali de alguma forma dentro daquela sociedade para desfrutar ou para aperfeiçoar, ou às vezes vão para destruir quando tem que destruir. E também algumas teorias que dizem que dos essênios surgiu a Rosa Cruz, e também de um braço da Rosa Cruz surgiu a maçonaria. Quando a gente vai vendo, entre umas e outras, existe um grande hiato de outras sociedades secretas, de outras sociedades, de outras organizações que existiram nesses hiatos. Então não dá para dizer que tem uma sequência. Mas na Terra sempre existiu sociedades secretas dos mais variados níveis, com os mais variados propósitos. Emmanuel traz para nós que a doutrina espírita não é uma sociedade secreta de iniciação humana para a espiritualização. É uma estrutura, deve ser uma estrutura social religiosa para nos ajudar a equilibrar nossas emoções, educar nossos espíritos e crescermos para Deus, buscando o nosso aperfeiçoamento, onde todos nós deveremos nos entender e nos reconhecer como filhos de Deus, irmãos e colaboradores do bem. Logicamente que não está com essas palavras, mas assim que eu consigo traduzir aqui para vocês agora. Para se perpetuarem, teriam de aliar-se à nova ordem de coisas, quase sempre com base na força, passando por cima das leis espirituais do amor universal que vieram estabelecer na Terra. Assim sendo, não tinha como eles tentarem empurrar as coisas para um determinado ponto. Eles tinham que vivenciar cada etapa segundo as suas possibilidades. E assim, a partir de um momento que não dava mais para manter aquela estrutura, eles iam automaticamente deixando de dar continuidade. Até mesmo porque reencarnavam entre eles espíritos menos preparados para manter a coesão. Espírito com menos magnetismo, então não conseguiu manter aquela coesão de ideias, passava a prevalecer a outra que viria a sucedê-las. Infelizmente, a Terra, ainda como sendo um planeta de provas, expiações e alguns em regeneração, sempre tem aqueles que querem atrapalhar. E começam a criar problemas, desarticula uma organização, aparece-se outra. E aquilo que deve prevalecer é aquilo que vai dar continuidade, aquilo que vai ser continuado. As demais vão se desestruturando a partir de um determinado tempo, a partir de uma determinada época. Até que, no decorrer de milênios, todos se agrupam no espaço, voltam à Terra, em novas posições de equilíbrio, em novas condições mentais e emocionais, para criar uma reestruturação espiritual da humanidade, fazendo-a melhor, fazendo-a aproximar-se mais do reino de Deus. Entendendo como reino de Deus, quando todos nós, humanos aqui na Terra, aprendermos a conviver em paz, em harmonia, conforme a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo. Visite o site da Editora Aliança, editoraliança.com.br. Nós acabamos de fazer o estudo de mais um capítulo, capítulo 10, do livro Exilados da Capela, uma abordagem transcendente da evolução humana na Terra. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar as estruturas do bem e assim procurarmos trabalhar para que tudo possa encadear no sentido ascendente do progresso, que possamos ser colaboradores do bem, colaboradores da luz. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que nossos lares sejam protegidos e iluminados pelas forças do bem.